A paz de Cristo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Papo com Deus. Eu sou o Elber e no estudo de hoje eu vou estar te guiando um assunto sensacional dentro da palavra de Deus, relacionado ao livro de Apocalipse. O mar já não existe mais. Vamos entender esse conceito, se esse mar é literal ou simbólico, e se for simbólico, vamos compreender o seu significado. Fica aqui comigo que o estudo hoje vai estar escatológico. Então, antes de começarmos, pessoal, quero falar para vocês para baixar esse projeto gráfico que está sensacional, está muito bonito. E também eu quero te convidar para conhecer o nosso site, onde vamos ter cursos todos organizados por tema. Você vai poder escolher seu tema favorito, assistir suas aulas, fazer um questionário e gerar um certificado, ok? O link para fazer o curso vai estar aqui na descrição. Então, vamos começar aqui o nosso assunto, que é sobre o mar já não existe, ok? Do livro de Apocalipse. Então é um assunto escatológico. Então, antes da gente entrar no assunto, eu quero falar para vocês como devemos entender o livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse, ele é uma escrita um pouco diferente. Ele é escrito por análises. O que é análises? São tipo flashbacks. Deus conta uma história, depois ele retorna e conta essa história novamente por um outro ponto de vista. Então, o capítulo 21, ele vai estar detalhando o capítulo 20, tá bom? Vou te dar um outro exemplo disso, onde acontece no livro. Você vai ver que Cristo ele volta no capítulo 11, onde toca a sétima trombeta. Mas no capítulo 19 você vê ele vindo com um cavalo branco. São duas vindas de Cristo? Não. É a mesma vinda contadas por pontos de vista diferentes. Outro exemplo, Apocalipse 7 e 14. Os dois vão falar sobre os 144 mil. São dois 144 mil? Não. São os mesmos contados por pontos de vistas diferentes. Então, dito isso, a gente sabe que o Apocalipse 21 ele vai detalhar um pouco sobre o Apocalipse 20. Vamos entender esse conceito aqui, ó, do mar já não existe. Então vamos ler Apocalipse 21, verso 1, que vai dizer assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então vamos entender se esse mar ele é literal ou simbólico, e se ele for simbólico, o que ele está representando. Beleza? Então o primeiro texto que eu acho importante nós lermos é Jeremias 5:22, que está aqui, que vai falar assim: Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não passarão. Então vemos aqui, ó, vemos aqui que a areia foi posta por Deus como limite perpétuo, e a palavra perpétua em hebraico é olam, que tem um sentido de eternidade para sempre. Então Deus colocou limite no mar para sempre. Então não faz sentido nós acreditarmos que o mar ele tem um limite eterno, que ele não vai passar, porém vai chegar um tempo que ele não vai existir. Então não precisava ter esse limite eterno. Compreende? Então, por esse texto de Jeremias 5:22, eu não consigo ver que esse mar que é falado em Apocalipse seja um mar literal. Porque não faz sentido uma coisa acabar, sendo que colocou um limite perpétuo, um limite eterno para ele. Beleza? Então, o próprio livro de Apocalipse, ele vai nos falar sobre o que é esse mar. Então, vamos ter que ir lá em Apocalipse 17, o verso 1 e o verso 15, tá bom? Vai dizendo assim: E veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então você vê que a meretriz está sentada sobre muitas águas. E o verso 15 vai falar o que são essas muitas águas. E falou-me ainda: As águas que viste, aonde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então essas muitas águas são o quê? São povos, multidões, nações e línguas, ok? Então o próprio livro do Apocalipse já nos revela o que são essas águas, ok? Só que agora vamos lá nos profetas para nós fundamentarmos ainda mais esse conceito de que o mar aqui está falando de povos, línguas e nações, ok? Então vamos ler Daniel 7, do 1 ao 3, tá bom? Eu vou ler somente o verso 2 ao 3, para ganharmos tempo. Vai dizer assim, ó. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um do outro, subiam do mar. Então vemos o quê? Que há um mar grande no livro de Daniel,
sendo agitado, e desse mar sendo agitado subiu o quê? 4 bestas, 4 animais. Então vamos ler aqui, ó. Então, no texto de Daniel, o grande mar é agitado pelos 4 ventos do céu, e por conta dessa agitação que ocorre, sobem 4 bestas que representam 4 reinos. Então, esse mar, o que seria? São nações, são povos, línguas e nações que estão em constante conflito e guerra, vivendo em suas ganâncias. Por conta disso, o que ocorre? Sobem 4 reis perversos, 4 reinos perversos no meio dessas nações. Então vemos que o mar representa o quê? O mundo, povos, línguas e nações, sendo agitados, ou seja, em constantes conflitos e guerras, que estão vivendo em suas ganâncias, em seus delitos, em seus pecados. Beleza? Então isso que significa o mar. E o profeta Isaías, está aqui, ó, ele vai ainda nos dar mais luz sobre essa parte, sobre essa revelação. Olha só. Isaías 57, do 20 a 21, vai dizer assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz. Então você vê porque esse grande mar, que é representando o mundo, está agitado? Porque o mundo está em constante perversidade. O mundo está vivendo em seus delitos e pecados. Então, esse mar representa povos, línguas e nações vivendo em seus pecados, e por conta dos seus pecados, das suas ganâncias, dos seus governos, eles estão em constante conflito, em constante busca por poder. E não se pode aquietar, como Deus falou pela boca do profeta Isaías. Ok? Aqui, ó, em Mateus 4, 18 a 19, o próprio Jesus vai nos dar esse conceito de que o mar está relacionado com povos, com o mundo. Olha só. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e vos serei pescadores de homem. Então Jesus está chamando aquelas duas pessoas para serem pescadores de homens. Então, por que Jesus está... Vamos ler aqui, ó. Então, por que Jesus está chamando essas pessoas para serem pescadores de homens? Porque Jesus, como a palavra de Deus diz, ele vê o mar como povos, línguas e nações vivendo em seus pecados, em suas perversidades. Então, Jesus ele quer formar discípulos, como ele formou Pedro, João e a igreja, para tirar pessoas daquele grande mar, daquela agitação, daquele contexto de pecado, daquele contexto de guerras e conflitos, e trazer para perto dele um local de paz, segurança e descanso. Por isso que não há paz fora do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Um texto aqui também interessante, que pode surgir até dúvida na cabeça de vocês, que é: se o Apocalipse 21 ele detalha o Apocalipse 20, no Apocalipse 20 você vai ver que esse mar ele voltou a surgir. O mar ele já não existe mais e depois ele volta a surgir. Vamos entender por quê. Olha só, Apocalipse 20, 13 vai dizer assim: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, no caso o Hades ali, entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então aqui é o trono branco, ok? O julgamento do trono branco. E vemos aqui que o mar voltou a ser citado, que ele voltou a aparecer, tá bom? Então vamos falar por que desse mar de Apocalipse 20. Vamos entender o que se refere a esse mar de Apocalipse 20 que vai entregar os seus mortos, ok? Vamos explicar isso na conclusão. Então vamos para a conclusão aqui. O mar que se refere em Apocalipse 20, que já não existe mais, está ligado a um contexto de quê? Povos, línguas e nações vivendo em guerras e conflitos por conta de sua perversidade, por conta da sua maldade, por conta da sua ganância. Esse mar não estará mais existindo porque o contexto de Apocalipse 21 é o milênio de Cristo. E as nações estão unificadas pelo seu reino. E esse reino de Cristo é um reino de justiça e paz. Então o mar já não existe, é o sinal de quê? De que aqueles diversos povos vivendo em conflitos, vivendo em seus pecados, não vão mais estar nesse contexto. Vão ser um só povo vivendo abaixo do reino de Cristo. Agora vamos ler aqui, ó, que aqui a gente vai explicar sobre o Apocalipse 20. Porém, podemos notar que o Apocalipse 20 diz que o mar está entregando seus mortos para o julgamento. Por que isso ocorre? Então, se o mar já não existe, por que ele voltou a falar ali? Será que é um mar literal? Não. É porque após os 1000 anos, Satanás é solto,
ele engana muitos. Então, esse mar de Apocalipse 20 está relacionado com as nações que se rebelaram contra Deus no milênio, ou seja, o Gog e Magog. Então, Satanás ele vai enganar muitos com a areia do mar, após ele ser solto após os 1000 anos, e ele vai reunir essas pessoas no milênio. Muitos deles eles vão se rebelar ao reino de Cristo, ao reino milenar. E aí vai descer fogo do céu e vai consumir. Então, quando for o julgamento do trono branco, e fala que o mar vai entregar os seus mortos, está se referindo a essas nações, Gog e Magog, após o milênio. Ok? Então aqui, para terminarmos, então concluímos que o mar está relacionado com o quê? Com a diversidade de povos, línguas e nações, vivendo em seus pecados, em suas ganâncias, em suas maldades, por busca incessante pelo poder. Ok? Por isso estão em constante conflito. Isso é o que significa o mar. Porém, quando esse governo, os reinos desse mundo passar para Jesus Cristo, essas divisões, esses conflitos vão acabar. E aí o mar deixa de existir. Perfeito? Então, pessoal, só lembrando para vocês para baixar esse projeto gráfico, tá bom? Que está aqui na descrição, está bem bonito. Quero falar para vocês também, quero estar convidando vocês a participar da nossa lista de transmissão de estudo, tanto no WhatsApp ou no Telegram, o que vocês preferirem. O link para participar vai estar aqui embaixo também. E também eu quero convidar a vocês a estarem se inscrevendo no canal. Isso vai ajudar bastante essa mensagem a ser divulgada. Deixa seu like, escreva seu comentário aqui do que você achou, qual é a sua opinião a respeito desse mar que já não existe. E fiquem todos na paz de Cristo e que Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo.